Hoje eu vou responder 3 perguntas de inscritos que são muito pertinentes aí na área de Copel. Uma delas é falando sobre o preço que eu cobraria para um projeto de 800 amperes, a outra é falando sobre o dimensionamento de uma unidade consumidora com 5 consumidores e a outra, como faz o pedido de aumento de carga para uma pessoa que mora num edifício e que existem outras unidades consumidoras junto com ela. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Landowski, sou engenheiro eletricista e eu trabalho há mais de 14 anos com projetos e obras elétricas. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre algumas questões de Copel, que é o principal assunto hoje do meu canal. A primeira pergunta que eu vou responder é essa pergunta feita pelo AMC Carneiro. Gostei muito da explicação e gostaria de saber quanto cobrar mais ou menos por um padrão de 800 amperes para 24 residências. Então assim, primeira coisa é que você ter um padrão de 800 amperes para 24 residências, provavelmente essas residências são grandes, porque 800 amperes para essa quantidade de residência é bastante coisa. Então eu calculo que para dar isso são residências aí de mais de 200 metros quadrados cada uma. Então estou pressupondo que esse é o fato aqui. Um padrão de entrada até 800 amperes de edifício de uso coletivo, ele é um padrão meio que geral. Nesse caso aqui eu vou ter uma seccionadora, provavelmente, que eu não tenho mais detalhes da pergunta, né? Mas eu vou ter uma seccionadora e vou ter um centro de medição com 24 medidores. Como são medidores trifásicos, eu calculo que para dar essa corrente de 800 amperes vão ser pelo menos 100 amperes, você fica um pouco limitado no tamanho do centro de medição. O centro de medição, nesse caso, vai ter que ser dividido em 2 centros de medição. Então, eu vou ter uma seccionadora, ela vai ter 2 ramais alimentadores, um para o centro de medição 1 e um para o centro de medição 2. Você não comentou sobre condomínio, tem vários detalhes aqui que poderiam impactar nisso, eu vou fazer uma coisa geral. Então, imaginando essa estrutura seccionadora, 2 centros de medição, todos muito próximos, imaginando essa estrutura de trabalho, é um serviço aí que você pode cobrar entre 4 a 6 mil reais. Na minha visão, é um valor bom e justo nesse tipo de serviço. Se você mudar essa pergunta e falar que é para um edifício, por exemplo, aí esse valor tem que subir aí entre 8 a 10 mil reais para ser um valor justo, porque edifício dá mais trabalho de fazer do que uma edificação, pelo menos para mim, né? Dá mais trabalho de fazer do que uma edificação horizontal. Então leve isso em consideração para precificar o teu preço, beleza? A segunda pessoa que me fez uma pergunta foi a Ana Lívia. Ela falou o seguinte: boa noite, moro em um condomínio com 9 relógios de luz e preciso mudar o meu para bifásico, mas a resposta da Copel deu indeferido por falta de DCA. Mas tenho que fazer todos os outros relógios ligados ou só do meu? Então aqui eu acredito que foi um misto do pedido de uma forma talvez errônea teu e também de uma falta de informação e má informação do atendente que ele pediu uma coisa que não devia. Por quê? No teu caso, você deve ter um monofásico de 50 para você estar pedindo um bifásico. No teu caso, você não precisa de DCA. O que você vai precisar é de um documento de um engenheiro eletricista, uma ART. Essa ART é se responsabilizando que o centro de medição do teu edifício suporta esse aumento de carga. Então, você não precisa de DCA. O que eu acredito que aconteceu? A pessoa que te atendeu entendeu por algum motivo que o disjuntor geral da edificação deve ser de 200 amperes, por exemplo, ou 175. E talvez ela tenha pedido e tenha confundido quanto ao pedido de DCA. Para edifício de uso coletivo, quando a unidade consumidora, que é o teu caso, tem menos de 100 amperes, não é necessário DCA. Então isso é certeza absoluta, ela te pediu errado. É só você achar um engenheiro eletricista que vá aí no seu prédio, avalie a instalação elétrica e diga se dá ou não dá e assine uma RT embaixo. É isso que você precisa para pedir a ligação. É interessante você ser assessorado nesse caso, ou por um engenheiro ou por um eletricista, quanto a essa parte de documentação, que é basicamente o que você precisa, beleza? E a última pergunta, que é a pergunta um pouquinho mais complexa, que também gera muitas dúvidas em vocês, então é por isso que eu quis trazer ela aqui, que é sobre o dimensionamento de um padrão de entrada de edifício de uso coletivo para vários medidores. O Emerson Miranda
de Farias que fez essa pergunta. Boa tarde, sempre vejo os seus vídeos. Muito bom e objetivo. Muito obrigado. Estou construindo um imóvel comercial para 4 e posteriormente 5 salas comerciais bifásicas de 50. A princípio 4. Qual a entrada mais adequada, 150 ou 175 amperes, para ser definitivo para posteriormente 5 unidades? E também pode ser que alguma das 4 necessite de um trifásico, já que é para colocação. Então aqui a gente tem que partir do princípio que você quer 5 medidores, ponto. Você não pode pedir 4, você, nesse primeiro processo, você vai ter que indicar 5. Aí entra essa questão do trifásico, porque você não pode cadastrar um trifásico e usar um bifásico. Você até pode, mas não é recomendado. Então, aqui eu vou simular para você uma entrada que contemple 4 bifásicos e um trifásico, beleza? Dessa forma, você vai pedir a ligação para essa característica, mas não necessariamente na mesma ordem. Você pode variar depois. Vou te explicar como. Primeira coisa, assim, você vai fazer um documento chamado FSMA. Esse documento, ele é um documento que você baixa lá na área de formulários da Copel e nele você vai descrever as unidades consumidoras. No teu caso, deve ser um centrinho comercial, que aparentemente não tem condomínio, não tem uma área comum. Se tiver, você vai ter que ter mais uma medição aqui, mas eu estou considerando que não tenha. Então você vai descrever as unidades, você vai colocar lá sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, beleza? Daí você vai indicar se essa unidade é bifásica, trifásica ou monofásica. Você vai indicar 4 bifásicas e uma trifásica. Aí eles vão cadastrar esse pedido, o teu terreno com essas 5 unidades consumidoras. E daí você vai pedir a ligação normal, tanto que seja bifásico quanto seja trifásico. No caso do primeiro pedido, eles não vão voltar, pelo menos olhando por experiência, eles não vão voltar para ver se você tinha pedido anteriormente um bifásico ou um trifásico, mas eles vão cadastrar essa informação. Então você vai alugar normal. Daí, caso os 5 consumidores peçam bifásico, vai ser normal. Ele vai chegar, vai pedir bifásico, o teu centro de medição tem que estar bifásico. Então você vai ter que alterar. Mas você pode pedir dessa forma. Se pedirem 4 bifásicos e um trifásico, matou o problema. E daí, para o dimensionamento, eu vou mostrar uma tabelinha do Excel aqui que eu fiz, mostrando qual vai ser o dimensionamento correto. Então eu coloquei nessa tabela que você está vendo, eu coloquei o dimensionamento da soma das correntes, que é um item que é obrigatório pela norma de tensão secundária. Também vou mostrar esse item. Mas então o que eu fiz? Eu distribuí as correntes dos disjuntores nas fases A, B e C. Então, o consumidor 1 ficou com bifásico de 50, o 2 com bifásico de 50, o 3 bifásico de 50, sempre intercalando as fases, né? O 4, um bifásico de 50 e o 5, um trifásico de 50. Nessa soma de correntes, note que deu 200 amperes a maior corrente. Nesse caso, você vai na norma de tensão secundária, no item 9.3 da norma 901/100. Esse item é o dimensionamento. Então, no teu caso, deu até 200 amperes, ou seja, o dimensionamento é para 175 amperes o geral, beleza? Então, daí você vai ali na tabela da página 35, que daí ali ela mostra qual que é o dimensionamento, que é cabo 70 se for XLPE, ou 95 se for PVC, e daí tem o resto ali do dimensionamento. Mas então, respondendo a tua pergunta, você vai fazer isso, vai fazer um centro de medição com um disjuntor de 175 amperes com 5 espaços, 4 bifásicos e um trifásico, vai preencher o FSMA e vai entregar na Copel pedindo a ligação. Daí, conforme os locatários forem entrando, eles pegam e vão pedindo a ligação um a um. Caso o último locatário, que é o trifásico de 50, quiser um bifásico de 50, você vai pedir para o teu eletricista mudar no centro de medição para um bifásico de 50 e vai solicitar a ligação de um bifásico de 50, beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui que eu respondo todo mundo no isaias@ivm.eng.br ou aqui no YouTube mesmo. Se você está com alguma dúvida mais técnica ou precisa de uma assessoria ou precisa de um projeto, manda e-mail também no isaias@ivm.eng.br que eu atendo o Paraná todo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.